Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou vindo aqui trazer umas anotações aqui, uns rascunhos que a gente preparou. Isso aqui a necessidade de ter trazido isso aqui foi assim, em relação a algumas pessoas que fizeram contato conosco na internet e trouxeram algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito, né? Aí não significa um posicionamento da Casa Plataforma de Oração. É um posicionamento meu. Aqui nós não temos essa questão de fechamento de questão, né, de dizer assim, Casa Plataforma de Oração, ela bate o martelo nesse tema, nessa causa. Nós aqui quase todos temos a linha de pensamento muito igual, né? Mas existem as divergências dentro do respeito, alguns concordam com uma coisa, com outra, até porque os temas, né, que são abordados aqui são bem complexos e bem abrangentes. Então isso vai mais de como cada um já leu, já estudou. De repente aquela pessoa, aquele médium, aquela pessoa que ainda não teve a oportunidade de ler aquilo ali, talvez ainda não tenha aquela visão, e a outra que está um pouco mais além, né, já tem essa questão em mente. Então aqui é um respeito muito grande, mas não é uma questão fechada em cima de temas. Então o que eu estou trazendo aqui é produto das minhas observações, da minha concepção pessoal, e se por algum motivo aqui isso causar alguma divergência na rede, né, na internet, aqui no canal no YouTube, é normal, a gente vai estar disposto a responder. O ideal é que haja o respeito, né, no canal, né? Que se as pessoas quiserem questionar, que elas podem questionar. Se quiserem aprofundar, não só em relação ao que eu estou falando aqui, mas em outras palestras, eu deixo aqui até um conselho, que as pessoas podem entrar em contato com a gente. Eu não digo nem através do WhatsApp, a gente tem agora um WhatsApp aqui da casa, porque para responder isso via WhatsApp, isso vai demandar ter uma pessoa atrás ali daquele WhatsApp interagindo, né? Respondendo. Então, muitas das vezes não vai dar tempo da pessoa dar a resposta que gostaria de dar e dar atenção. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida sobre um tema, quiser perguntar, uma coisa assim mais complexa, para a gente poder responder com calma, manda um e-mail para a gente, que é Casa Plataforma de Oração, Oracão, né? @gmail.com, entendeu? E assim que a gente puder, a gente vai e responde. Tanto para essa palestra como qualquer outra, tá? Então, porque assim, às vezes as pessoas querem ficar debatendo dentro do canal do YouTube e nem isso, às vezes, para responder a gente tem o tempo ou espaço, e ali também não é o local, né? Então fica essa sugestão. O tema aqui que eu vim aqui procurar trazer aqui para todos, em função dessas consultas, né, que as pessoas fizeram e eu pessoalmente preparei, ele vem falar um pouco sobre bigamia e poligamia. Bigamia e poligamia. Eu vou falar aqui primeiro o que é bigamia, né? Bigamia, segundo o Código Penal brasileiro, ele está no artigo 235, ele diz que artigo 235, assim, contrair alguém sendo casado, novo casamento. Ou seja, a pessoa é casada, ela não fez o desvinculação daquele casamento ali, não revogou, pode estar vivendo até separada e tal, mas ela tem ainda aquela união ainda oficializada ali numa certidão, e de repente ela vai lá e se casa de novo com outra pessoa, às vezes em outro estado, em outra cidade. Antigamente isso dava para fazer tranquilo, hoje em dia está tudo meio que informatizado, né? Os cartórios se comunicam no Brasil inteiro e tal, então é facilmente possível, né, se detectar essa questão. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com outra casada, com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Quer dizer, a pessoa que não é casada, mas casa com uma pessoa casada, também está sujeita a ser punida. E o parágrafo 2º, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não é bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, se o casamento foi nulo, aí já não é mais problema de bigamia, porque às vezes a pessoa se casa e de alguma forma ela
não houve uma separação formal, ela busca uma anulação, né, do ato do casamento. Então, nesse caso aí, não existe a bigamia. Vamos lá. Aqui, por que a gente vem falar isso? Porque algumas pessoas vieram questionar, disseram que viram isso na internet, que veio a abordagem, vieram perguntar qual era a opinião nossa em relação à questão da poligamia. E assim, da forma que foi colocado para a gente, que foi perguntado para a gente, foi assim, foi questionada, né? Inclusive eu respondi, se a gente estaria vendo algum mal na poligamia, uma vez que a sociedade tem que evoluir, uma vez que uma pessoa poderia oficialmente amar 2 pessoas, ou 3 ou 4, ela distribuía aquele amor para 2 ou 3 ou 4 pessoas. Bom, aí vem aquela questão, né? A gente responde de acordo com as nossas crenças, com as nossas concepções, com a nossa formação familiar, com o nosso histórico de vida. Então, a resposta, de repente, não é a resposta mais correta ou mais perfeita ou mais acertada. Porque, lembrando, a gente aqui não tem o último posicionamento, nós não temos a certeza absoluta de tudo, a gente está em busca disso. Então, essa questão de dizer se isso está certo ou não caberia a gente. Mas um argumento que foi colocado é que nós aqui estamos num planeta de 3ª dimensão, caminhando para a 5ª. Hoje nós estamos aqui presos aqui nesse orbe, né? Mas um dia a gente vai ter oportunidade de poder galgar outros planetas, porque são vários, né? São várias casas e tal. E o argumento que me deixaram é que, assim, quem sabe se em outros planetas isso não é uma coisa mais pacificada, é uma coisa mais tranquila, uma coisa assim autorizada, é uma coisa normal. Aí, as pessoas que me perguntaram isso, elas usaram isso como argumento numa linha de debate de que nós estaríamos muito ortodoxos aqui na Terra em pensar que isso poderia ser errado, porque em outros planetas as pessoas poderiam ter vários relacionamentos simultaneamente. Aí fica aquela questão, pode ser que seja isso. Eu não estou lá no outro planeta, nós não estamos, a gente não está vendo isso. Ou se já estivemos, não lembramos, estamos aqui no esquecimento. Então, eu só tenho uma coisa a dizer, eu não tenho como julgar isso, se é certo ou errado, porque em outro planeta mais evoluído, essa prática pode acontecer. Eu posso me basear aonde eu estou, aqui e agora. Talvez, quem sabe, hoje eu ache isso uma coisa não correta. Quem sabe, futuramente, em outros orbes, em outros planetas, com outros costumes, eu já não pense mais assim, né? Num outro momento no futuro. Não dá para saber. Então eu não quero pensar nisso lá, porque eu não estou lá, eu estou aqui. Então eu vou tentar me ater a minha opinião, eu vou tentar fundamentar no aqui e no agora. Não é julgamento, não estou aqui para julgar se as pessoas que pensam diferente, se elas estão erradas, eu estou certa, não é isso, mas é um posicionamento. Então eu optei por trazer alguns argumentos contrários à poligamia, mas me baseei um pouquinho aqui na nossa legislação terra, Brasil aqui, né? Legislação terrena. Eu já comecei aqui lendo o que é bigamia. Mas o tema mesmo, eu precisei falar em bigamia, porque o tema mesmo não é muito bigamia não, é poligamia. Tá? Eu só quis tentar diferenciar. Então, houve um debate, uma discussão, em 2018 aqui no Brasil, no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O título é Cartórios são proibidos de fazer escrituras públicas de relações poliafetivas. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, decidiu nessa terça-feira, dia 26 de junho de 2018, fazer 6 anos isso, né?
que os cartórios brasileiros não podem registrar uniões poliafetivas, formadas por 3 ou mais pessoas em escrituras públicas. Na decisão do Conselho Nacional de Justiça, determina que as Corregedorias Gerais de Justiça proíbam os cartórios de seus respectivos estados de lavrar escrituras públicas para registrar uniões poliafetivas. O que estava acontecendo nessa época aqui, antes desse debate aqui, por isso que isso foi chamado, em 2015, 2016, até um pouco antes, essa questão de poligamia, né, de relações poliafetivas, não está previsto na lei. Então as pessoas recorriam ao cartório, os cartórios, tentando fazer a legalização dessas uniões em cartório. Só que nós não tínhamos e não temos, graças a Deus ainda, legislação favorecendo isso. Então, alguns cartórios chegaram a fazer isso. E o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão maior que disciplina a corregedoria dos tribunais de justiça em relação ao modus operandi, ao funcionamento dos cartórios no Brasil, ele normatiza, o Conselho determinou que os cartórios não deveriam fazer esse registro. Então, desde 2018, esse registro não pode ser feito. Se algum cartório no Brasil fizer isso, está descumprindo essa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Por que as pessoas faziam esse registro em cartório? Para tentar oficializar essa união poliafetiva. Qual o objetivo de oficializar? 2 objetivos. O direito sucessório, que é o direito de herança, é ter o direito a receber a herança de uma daquelas pessoas ali que está dentro da união, né? E o direito, digamos assim, até previdenciário. Se de repente... Quer o microfone? O nome é Declaração de União Estável. Isso, Declaração de União Estável. Isso mesmo. Eles pediam em cartório para fazer a Declaração de União Estável, porque não era um casamento formal. Então, através da Declaração de União Estável, eles conseguiam tentar amarrar, para garantir esses 2 direitos, ou um ou outro, ou os 2. Herança, sucessão, e o direito previdenciário, né? Que se é o cônjuge. Várias coisas. São os 2. Exatamente. Que o próprio casamento. Então, desde 2018, isso não está legal na nossa legislação, foi definido. Aí, em 2020, teve uma reunião, uma votação dentro do Supremo Tribunal Federal que decidiu a respeito de um caso. E quando eles decidem a respeito de um caso, isso abre uma jurisprudência para os tribunais. Não foi o Conselho Nacional de Justiça, tá? O Supremo Tribunal Federal, aí isso reverbera no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, reverbera nos tribunais federais, reverbera nos tribunais estaduais, e assim vai, que é quarta, terceira, segunda e primeira instância, né? Dia 18 de dezembro de 2020, STF rejeita reconhecimento de 2 uniões estáveis simultâneas. Para a maioria dos ministros, a validade das 2 uniões acabaria caracterizando a bigamia, tipificada, né, como crime no Código Penal. Por isso que eu falei que era a bigamia, né? Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal, STF, considerou ilegítima a existência paralela de 2 uniões estáveis ou de um casamento e uma união estável, inclusive para efeitos previdenciários. O plenário negou provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que envolve a divisão da pensão por morte de um homem que tinha união estável reconhecida judicialmente com uma mulher, com a qual tinha um filho, e ao mesmo tempo manteve uma relação homoafetiva durante 12 anos. O recurso foi interposto pelo companheiro do falecido contra a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que, embora reconhecendo a existência da união homoafetiva, negou o direito à metade da pensão por morte por considerar a impossibilidade jurídica de dupla união estável, com base no princípio da monogamia, que não admite a existência simultânea de mais de uma entidade familiar, independentemente da orientação sexual das partes. Ou seja, essa decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, ela nem combateu a poligamia, ela combateu a bigamia.
Porque um senhor que tinha uma união estável com uma mulher e tinha um filho, provavelmente, não sabemos, ele já não vivia mais com essa pessoa e foi, não sei se foi simultaneamente ou se ele contraiu um novo relacionamento com um companheiro sem que fosse dado baixa naquela união estável. Então ele já tinha uma união estável e ele teve uma outra relação. Ao falecer, esse companheiro, provavelmente provando, né, mostrando por A mais B que teve uma união também conjugal com ele, não sei, tentou reivindicar a metade da pensão por morte que aquela senhora e o filho receberiam, alegando que ele também era um cônjuge. E o Supremo Tribunal Federal não admitiu, porque se aceitasse, ele estaria passando por cima da lei e admitindo, e contrariando a lei, admitindo a possibilidade da bigamia, de duas uniões estáveis simultâneas. Então, uma ficou prejudicada para que a outra pudesse ficar estável. Então, isso aí. Eu vou pedir agora, se você pode colocar o primeiro áudio, o mais curto, o primeiro, né, de hoje, que é de um ministro que participou desse debate de 2018, para a gente ouvir. O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, citou princípios constitucionais e legais de proteção à família e de fidelidade recíproca dos cônjuges para defender restrições ao reconhecimento da união poliafetiva no direito brasileiro. Noronha participou de audiência virtual da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara para debater o projeto de lei que proíbe os cartórios de registrarem a união estável de mais de dois conviventes. Defensores da proposta alegam que o chamado poliamor estimula a poligamia e seria um atentado contra a família tradicional brasileira. Já os contrários temem o impacto da medida para o reconhecimento de direitos previdenciários e de sucessão, entre outros. Ao opinar favoravelmente à proposta, João Otávio de Noronha afirmou que o texto não prejudica ninguém, porque a atual legislação já não reconhece a união poliafetiva. Essa autonomia privada é rasgar a Constituição. A Constituição tem um capítulo de proteção à família. Desvendar relacionamentos que historicamente foram censurados pela cultura de um povo não me parece também tão correto. Revisando com a iniciativa no Congresso Nacional de por clareza, saibam que vão viver poliamor, mas não terão a proteção do Estado. João Otávio de Noronha e outros palestrantes acrescentaram que o Brasil é um Estado laico, mas a maioria dos destinatários das leis é cristã e defende a monogamia. Também disseram que em países asiáticos e africanos que adotam a poligamia, as mulheres são as mais vulneráveis e subjugadas na relação. A presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, Regina Tavares da Silva, argumentou que, ao admitir a união estável entre homoafetivos, o Supremo Tribunal Federal não alargou esse reconhecimento para a poligamia. Ela classificou como casos isolados os dois registros de poliamor feitos no Brasil até agora, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. O autor do projeto de lei, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que a intenção é exatamente acabar com as lacunas legais que têm permitido esse tipo de registro cartorial. Aqueles que querem conviver entre duas e mais pessoas no mesmo lar têm todo o direito. Agora, eu não posso aquecer que esta decisão passe a fazer parte de um ordenamento jurídico pelo costume. Ok. A gente vê que esse áudio foi retirado aí de um vídeo da Voz do Brasil. Então a fonte é essa aí. Uma coisa a gente tem que concordar com a opinião do ex-ministro, que o Brasil, embora está prevista na Constituição, é um Estado laico, mas a nossa base é cristã, e em cima dessa base cristã a gente tem esse posicionamento, né? Eu vou dar uma lida aqui rapidinho, porque ele falou em relação aos países. Tem países aqui que adotam a poligamia, né? Esses aqui foram os que eu achei. A poligamia fora do Brasil. Emirados Árabes Unidos. Nos Emirados, apenas os homens que proferem a fé islâmica têm permissão legal para se casarem com mais de 2 esposas. O esposo pode ter até 4 mulheres, desde que ofereça tratamento e sustento iguais para todas. Cada uma delas deve ter sua própria casa e ainda precisa receber a mesma quantidade de joias,
presente e atenção no marido. Emirados Árabes. Agora, no Sudão, na África, além de ser permitido por lei, o governo também incentiva a poligamia. Em 2001, o então presidente Omar Hassan Bashir pediu para que a população tivesse mais filhos por meio dos casamentos múltiplos. O pedido foi feito para que o país tivesse o reforço necessário para se desenvolver. Em 2018, 40% dos casamentos envolviam múltiplas esposas, mas por ser difícil conseguir manter diferentes mulheres, os homens mais ricos do país acabaram se casando mais vezes que os pobres. Então essa lei, esse costume acabou favorecendo mais os ricos, né? Os pobres não conseguiam. No Afeganistão, ali no Oriente Médio também. Apesar de estar prevista em lei a poligamia, é exercida por menos de 1% dos homens muçulmanos que vivem no país. Mas se o homem desejar, segundo o Alcorão, ele pode tomar no máximo 4 esposas também. E tem permissão para tratar todas elas igualmente. Porém, muitas vezes, os regulamentos do livro sagrado não são seguidos. E por isso os afegãos acabam tendo um número maior de esposas e ou concubinas. O pessoal passa por cima do previsto no Alcorão. Camarões, na África também. A poligamia é legal em Camarões. O casamento com mais de 2 esposas é visto como símbolo de riqueza e status para homens e mais praticado nas áreas rurais do país. Diferentemente dos outros países, os homens não têm limitação em relação à quantidade de esposas que podem ter. Apesar da facilidade e do incentivo à prática, a poligamia vem diminuindo lentamente devido a razões econômicas e sociais. Camarões é um país pobre, né? E por último, nos Estados Unidos. Apesar de ser crime e ter mais de um cônjuge desde 1882 nos Estados Unidos, raramente as pessoas são processadas por viver com vários parceiros românticos. Em 2020, o estado de Utah aprovou uma lei para descriminalizar a poligamia. Agora, a prática é tratada como um delito de pequena ordem, como uma infração de trânsito. Já não é tão grave. Eu vou pedir para o Mike colocar o áudio já. Esse áudio vem do pastor Silas Malafaia e ele foi trazido dentro de uma audiência no Congresso Nacional, acho que na Câmara dos Deputados, em novembro do ano passado. Então, é um veículo oficial, né, do governo. Então, e não tem nada de ilegal. É o pensamento dessa pessoa, desse irmão. A gente só está reportando aqui. E se tivesse alguma coisa de ilegal, não estaria dentro de uma Câmara dos Deputados. Você pode colocar, Marco? Eu não trouxe Bíblia. Eu não vim aqui debater em viés religioso. Eu trouxe a Constituição para a gente começar aqui a nossa conversa. Eu já fui convidado para vários debates aqui em comissões e nunca abri um versículo da Bíblia. Mas como eu vi, porque sempre que tem esses debates que tem fundo moral, tem sempre uma tentativa, porque estados totalitários religiosos. Então, deixa eu falar alguma coisa aqui na minha palavra inicial para depois entrar no assunto. A mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. O cristianismo permeia toda a vida da sociedade do mundo ocidental e o principal fator de formação da Europa e das Américas. Vem do cristianismo. Por favor, senhores, escutem isso, porque tem gente enganada. Não vem do socialismo nem de esquerda, não. Vem do cristianismo, direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso e a vida em família monogâmica. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Princeton, Harvard, Yale, Oxford, vai por aí afora. Se eu falar da reforma protestante, vai ficar pior ainda, vai ficar sem graça. Porque foi a reforma protestante que trouxe o Estado laico. Não foi socialismo, nem reforma protestante, que fez uma ruptura na vida do mundo e a partir daí se produziu ciência como nunca. Sai de uma vida nômade para uma vida moderna. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder. É a reforma protestante que faz a escola pública. Eu estou fazendo essa questão
Porque eu estava ouvindo um filósofo hoje, um cara contemporâneo, muito respeitado, da Universidade de Harvard, Michael Sandel. Esse cara diz uma coisa interessante: você não pode tirar de nenhum debate as convicções das pessoas, sejam elas religiosas ou não, ideológicas, ateístas ou religiosas. Você não pode tirar esse debate, porque isso é que forma a sociedade. Agora eu ouvi aqui dizer que a Constituição brasileira, tá, se refere a todas as formas de família. Negativo. Vamos abrir a Constituição. Negativo. Artigo 226, que trata da questão. Vamos lá ao parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, planejamento familiar é livre decisão do casal. Casal é par. Não tem aqui abertura para nenhum outro tipo de consideração, a não ser a família monogâmica. Está aqui, não estou inventando nada. A base familiar no direito brasileiro, foi dito aí pelo juiz, né, é monogâmica. Está reafirmado no Código Civil, artigo 121, inciso 6. Agora, eu queria ler para vocês, que é importante. Eu queria ler para vocês o voto, né, do eminente ministro que já foi presidente do STJ. Ele já foi presidente, ministro João Otávio de Noronha, sobre a questão de união poliafetiva ou poligamia. Inventam cada nome bonito, né? Ele diz o seguinte: se posicionar contra uniões poliafetivas não é nada de moralismo, é a ordem jurídica que concedeu assim. Você quer viver com vários relacionamentos? Saiba que você não terá proteção. É a vontade da lei. Ninguém está proibindo. Apenas não serão conhecidas as uniões estáveis. Ou então, teremos que rasgar a Constituição, capítulo 7, e temos que rasgar o direito da família do Código Civil todo. Você sabe o que está acontecendo no Brasil hoje, minha gente? Seja religioso ou quem quer que seja, aqui está o limite para todo mundo. Nós estamos vendo, a partir de um exemplo de cima, do Supremo Tribunal Federal, que rasga sucessivamente a Constituição e, num efeito cascata, através da caneta, querem impor à sociedade aquilo que não tem respaldo constitucional. Querem mudar a Constituição? Reúna 308 votos de deputados em 2 votações. Tá certo? Para mudar a Constituição. Então nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo um tempo que qualquer um vem, desculpa, senhores deputados, bagunçar o coreto do legislativo, que tem a autoridade para fazer leis. E outra, você sabe o que vai acontecer? Uma insegurança jurídica. Se não tiver essa proibição, não existe previsão legal para a questão previdenciária nem sucessória. Não tem. Então faça um registro no cartório e depois vamos ver a bomba para decidir isso. Não tem previsão legal. Nem na questão previdenciária, nem sucessória. Não há previsão legal para isso. Não tem. Então, aqui no Brasil se faz ao contrário. Aprova uma coisa, vira bagunça, toca um rebu danado, para depois tentar consertar. E tudo à margem da Constituição. O exemplo que está sendo dado, muito mal dado por aqueles que deviam de ser guardião da Constituição, vira um efeito cascata. Aí um juiz quer pegar uma caneta a seu bel prazer, ao arrepio da Constituição, ao arrepio das leis ordinárias, e estabelecer normas. Porque, na verdade, nós estamos deparados com esses questionamentos e com esse ordenamento jurídico que nós temos na nossa nação. E ainda tem a súmula, gente, tem a súmula 529 do STF, que nem reconhece para concubinato questões previdenciárias. Ainda tem isso, nem para concubinato. Imagina a bagunça jurídica e os problemas que vamos ter, como já acontece no Brasil, pelas essas bagunças que fazem, ao desobedecer a Carta Magna e as leis constituídas. Nós estamos vendo no Brasil, com todo respeito, senhores, um desrespeito ao poder legislativo. Os senhores têm sido sucessivamente desrespeitados. Quer que eu prove?
deputado com rede censurada, deputado preso, rasga o artigo 53, rasga o artigo 220, parágrafo 2º, a censura no Brasil foi abolida, abre um inquérito de fake news sem a participação do Ministério Público, que é obrigado, é o senhor da ação penal, artigo 129 da Constituição, e abre a seu bel prazer. Não precisa de Ministério Público. Ao mesmo tempo, eu sou vítima, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou delegado. Nós estamos vendo isso aí. Aí o mau exemplo lá de cima vem no efeito cascata, meus amigos. Atingindo todos os níveis. Eu não estou aqui condenando o judiciário. Porque eu entendo que a maioria de juízes, desembargadores, até membros de cortes superiores, sabe? Gente séria, que está pautado, mas lamentavelmente temos mau exemplo. Então a questão aqui não é religiosa, não estou falando aqui de viés religioso. A proibição está baseada no que a Constituição diz. A proibição não está baseada porque algum deputado achou legal, vamos proibir e acabou. Não, porque não há respaldo jurídico. Não há norma jurídica. Há uma insegurança jurídica se isso for permitido. E o que eu estou voltando a afirmar, quer mudar a Constituição no Estado democrático de direito, é no voto do parlamento que representa o povo, e não na caneta de juiz nenhum. São os senhores que estão sendo sucessivamente afrontados. São os senhores. A Casa de Leis é essa aqui. Não é a caneta de juiz nenhum, nem de membro do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que entender, Constituição não dá respaldo para isso. Código Civil não dá respaldo. Ah, vai mudar, vai fazer, mas tem que estar debaixo da Constituição. Não dá respaldo. Então, se não dá respaldo, correto proibir. E eu também tenho aprendido uma coisa. Uma sociedade que legaliza tudo, ela auto se destrói. Toda sociedade precisa de limites. Toda a sociedade, meu amigo, isso é provado historicamente que eu estou falando. É historicamente, não é uma questão. Por isso que eu digo, eu não venho discutir aqui viés de religião. Porque Deus... Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando da permissibilidade legal da Constituição e do Código Civil. E nós não podemos ultrapassar isso. O que é? Qual é a base de um Estado democrático de direito? Obediência às leis. Submissão à Carta Magna. Como disse e repito, está sendo rasgada sucessivamente na maior cara de pau. Agora eu vou dizer uma outra coisa, senhores, que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Preste atenção a isso que eu vou dizer para vocês aqui. Pode ser, não é assim não. Preste atenção. O paradigma do mundo ocidental é o modelo judaico-cristão. O marxismo cultural entendeu que não adiantava, pela bala, conquistar as nações. Então, Escola de Frankfurt, Marcuse e outros loucos entenderam que uma maneira de mudar a sociedade na sua ideologia marxista é pela cultura. E qual é o grande empecilho para essas mudanças, para mudar o paradigma judaico-cristão para o modelo humanista-ateísta, que esse é o jogo. É o que está por debaixo, é o esteio de toda essa história aí. Vamos destruir a família, a base da sociedade, a base da civilização ocidental. E com todo respeito, se o paradigma do Ocidente não fosse o cristianismo, isso aqui era uma sociedade de bárbaros, com todo respeito. Então eu tenho que agradecer, não é a mim não, é o cristianismo. Se a ideologia de Marx é considerada, a ideologia cristã, muito mais, porque está de vento em popa, a dele está falida. Então a questão é o seguinte, qual é o último reduto de autoridade? A família. Destrói a família, homem, mulher e seus filhos, e faz uma sociedade de informes. Uma sociedade que não tem forma, de andrógenos, que não tem definição de masculino nem feminino, e não tem negócio de pai, mãe e filho, para ser dominada por uma elite política. Isso é mais profundo do que tudo que a gente está falando aqui, desse debate aqui, do campo da ideia de um decreto, de um projeto de lei. É o que está em jogo e está em curso.
Então, o que nós temos que decidir, qual é a nossa ideologia, o que é que a gente acredita, se nós acreditamos que isso aqui é o parâmetro para religioso, para quem não é religioso, porque a religião não tem autonomia para fazer o que quer. A religião está aqui, está no escopo do limite da Constituição. É bom dizer isso aqui. Como se religioso pudesse fazer o que bem entendesse, o que bem quisesse, está tudo bem. Não, isso aqui é o nosso limite, seja religioso ou não. Isso aqui é o limite para quem pertence à sociedade brasileira. É isso aqui. Mas alguém não achar que, pastor, acho que o senhor está exagerando isso aí, desculpa, acho que o senhor está escorregando, não é? Então vamos lá. Vamos à fala do líder maior da esquerda no Brasil, no Foro de São Paulo. A fala dele foi a seguinte: aqui no Brasil, nós estamos combatendo os costumes. A família tradicional e o patriotismo. Ele, não sou eu não estou inventando nada, meu querido, meus queridos, não estou inventando, eu estou botando a fala dele. Não estou inventando nada. Ele diz assim, nós aqui estamos enfrentando o discurso do costume, da família e do patriotismo. Tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Não foi fala minha, não foi fala deturpada, a fala do senhor líder máximo da esquerda brasileira. Está aqui o objetivo. Então, senhores deputados, parabéns. O decreto de vocês limita o que está a Constituição. Ah, porque o juiz vai ter dificuldade para julgar. Vai ter mesmo. Eu também tenho dificuldade. Eu tenho a Bíblia na questão da minha religião, mas eu tenho cada dificuldade, meu amigo, para interpretar cada caso, que eu nem conto aqui para vocês. É cada abacaxi, é cada pipinaço. Eu tenho a Bíblia para ser o meu parâmetro. Nós temos a Constituição e as leis ordinárias. Então, em respeito à nossa Constituição, em respeito a essa casa, um juiz não pode determinar aquilo que não está no parâmetro constitucional. Um juiz não pode infringir uma lei a fim de contemplar o que quer que seja, porque alguém tem costume. E olha que isso é um discurso perigoso. Porque se a gente começar a querer contemplar o que minorias fazem nesse país, nós vamos chegar a coisas absurdas e horrorosas. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso. Não, porque já tem um grupo que faz. Já tem um grupo que faz. Então, se já tem um grupo que faz, vamos apoiar, vamos aprovar. É essa a questão. Deus abençoe a todos. Bom, não tenho nem muito o que fazer comentário a respeito da fala dele. Ele deixou bem claro que ele estava usando aqui a questão legal, a questão terra-terra, para que pudesse trazer essa linha de argumentação. Eu entendo que tem muitas partes na fala dele que ele foi bem coerente, inclusive nessa parte que ele coloca que a gente não pode deixar que, porque um grupo começa a aderir àquela prática e a gente deixar aquele meio que oba-oba e passar a mão na cabeça e deixar aquilo contaminar. Nós não precisamos desse tipo de prática aqui, entendeu? Nós não precisamos. Eu vou, para acelerar aqui, eu vou trazer só um pedacinho aqui rapidinho sobre, o pessoal perguntou também para mim, o que a Bíblia fala a respeito disso e tal. Aí eu dei uma procurada na Bíblia, não sou um especialista, e encontrei alguns trechos aqui. O primeiro exemplo de poligamia e bigamia na Bíblia foi de Lameque, em Gênesis capítulo 4, 19. Lameque tomou 2 mulheres. Vários homens proeminentes do Antigo Testamento eram polígamos. Abraão, Jacó, Davi, Salomão e outros tiveram várias esposas. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, essencialmente esposas de status inferior. De acordo com Reis, capítulo 11, versículo 13, o que devemos dizer com esses casos de poligamia no Antigo Testamento? Devido às sociedades patriarcais, era quase impossível que uma mulher solteira se sustentasse
As mulheres dependiam de seus pais, irmãos e maridos para provisão e proteção, né? As mulheres solteiras eram frequentemente submetidas à prostituição e à escravidão. Um homem tomaria várias esposas e serviria como provedor e protetor de todas elas. Embora definitivamente não seja o ideal viver em uma casa polígama, era muito melhor do que as alternativas prostituição, escravidão ou fome. Além do fator proteção e provisão, a poligamia possibilitou a expansão muito mais rápida da humanidade. A Bíblia em Gênesis também diz que a intenção original era que o homem se casasse com uma só mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. No Novo Testamento, a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 12, né? E Tito, capítulo 1, versículo 6, menciona o marido de uma só mulher, em uma lista de qualificações para a liderança espiritual. A frase poderia ser traduzida literalmente como um homem de uma só mulher. Algumas pessoas argumentaram que não viram no Novo Testamento, nas passagens de Jesus fazendo qualquer reprimenda a respeito da poligamia. Encontrei também aqui o seguinte: o que diz o Espiritismo? O Espiritismo esclarece que o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 696. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 701. Agora, na questão 701, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Agora a questão 696, que é aquela lá de cima também. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Questão 696. E agora na questão 179, é o livro O Consolador de Emmanuel. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Então, gente, essa linha de argumentação minha, pessoal, eu me coloco aqui como contrário à questão da poligamia. Eu não estou aqui dizendo fazer julgamento, apontar para quem quer que seja que não deve fazer. Cada um é livre para fazer aquilo que quiser. Se um determinado cantor tinha condições durante a sua vida, né, ele já desencarnou, de ter 2, 3 esposas, não sei, e levava isso a público, ele não oficializou isso, a lei não permitiu que ele oficializasse. Eu não estou aqui para julgar se ele está certo ou está errado, tá? Mas eu vim trazer aqui as bases, a base legal que está aqui no nosso país, um pouquinho aqui, um rascunho aqui da Bíblia, um pouquinho um rascunho aqui do Livro dos Espíritos, a opinião de jurista, a opinião de um líder religioso, e reafirmar que o Brasil é um país de base cristã. Então, se em outros mundos essa prática existe e é certa, eu não estou vendo, eu não estou participando, eu não estou vivenciando, eu estou me atendo a esse local aqui onde eu estou. E essa é a minha opinião. Tá ok? Então, muito obrigado. Boa noite. Valeu.